Fala galera, tudo bem? Eu sou Rafael Capa e a aula de hoje é sobre algo que está bem no nosso universo, né? Ou seja, se você está assistindo esse vídeo online, quer dizer que da onde a gente está transmitindo esse vídeo até a sua casa, uma série de informações foram passadas para que você pudesse assistir. Essas informações são algo muito novo na nossa sociedade, é um avanço tecnológico muito grande. Se você pensar que há 50 anos atrás, esse universo de você, por exemplo, sei lá, pegar um celular, assistir um vídeo, olhar no seu computador, num tablet ou em qualquer lugar e ter fácil acesso à quantidade de informação que tem por ali, você nunca poderia imaginar como a sociedade se transformou em tão pouco tempo. Por isso que a aula de hoje é sobre essa história da internet e muito também sobre como a própria história acabou virando grandes memes que se veem por aí. Para começar, se a gente acha que tudo é brincadeira, a história da internet começa numa lógica de guerra. Ou seja, em 1969, há 50 anos atrás, o mundo vivia um contexto de bipolarização política. A Guerra Fria trazia um lado capitalista capitaneado pelos Estados Unidos e um lado socialista capitaneado pela União Soviética. Como vocês sabem, essa polarização levou inicialmente também a uma guerra tecnológica, a busca por novos espaços, a defesa e por aí vai. E aí também existe o medo. Se você pensar que, por exemplo, quando você tem acadêmicos que começam a pensar, construir naves, a trabalhar com pesquisas científicas, e você pensa que talvez, pensa comigo, talvez alguém taque uma bomba no centro de pesquisa e toda aquela pesquisa morre. Esse era o grande medo que impulsionou a origem da internet. Então, proteger a informação acabou virando uma tática de guerra. É o nosso ponto principal. Informação em rede como tática de guerra. Ou seja, tudo começou quando um grupo de pesquisadores do MIT pensa que é necessário proteger aquilo que eles estão pesquisando. E mais do que isso, não seria interessante eles trocarem informações com outro centro de pesquisa? E aí, em 1999, eles vão tentar passar uma informação de um centro de pesquisa para o outro. É o início do que a gente pode falar do primeiro e-mail da humanidade. E se hoje em dia e-mail dá problema, naquela época dava muito mais. É dessa forma que esse contexto da Guerra Fria acaba se tornando um contexto necessário para entender que transmitir informação que hoje é visto como natural se transforma em algo que no passado se transformou, a partir do passado, em algo que era uma tática de guerra. Só que aí vocês viram que logo depois de uma acirrada Guerra Fria, teve um período de uma coexistência pacífica. Nesse momento, o medo de bombardeamento deixa de existir e começa a se pensar que essa ARPANET, né, essa mãe da nossa internet, deveria ser melhorada. E como ela poderia ser melhorada? Para fins acadêmicos. E se os pesquisadores de diferentes regiões, de diferentes universidades começassem a trocar informações? O quanto a pesquisa científica poderia ser aprimorada? É nesse momento que na década seguinte, de 70 até os anos 80, você vai ter uma ideia de uma internacionalização dessa ARPANET, desse início da internet, saindo dos Estados Unidos e também chegando no Canadá, na Holanda, na Dinamarca, e muito voltado somente para um ambiente acadêmico. Ou seja, a internet como a gente conhece, onde cada um pega o seu celular e vai falando com o outro, não existia. Era usado somente para ambientes acadêmicos. Isso vai mudando de acordo com o tempo e com o próprio contexto histórico, né? Com o fim da Guerra Fria, todas essas questões que existiam para mobilizar esse início da internet dão origens para novas questões. Então, na década de 90, eles começam a ter um uso comercial dessa internet. E nesse uso comercial é que o laboratório de CERN na Europa começa a criar uma sigla que vocês conhecem muito bem, o www, aquele início de todo e qualquer site que você tem. Agora, a internet passa a ser comercial, mas não necessariamente ela quer dizer algo acessível. Se você, por exemplo, veio de uma família de áreas urbanas, com algum pai acadêmico ou com algum vizinho que era professor universitário, você pode ter uma memória de, por exemplo, alguém que tinha um computador em casa com acesso à internet nos anos 90, ou alguém que falou isso para você. E quando alguém falou isso para você, ele vai lembrar que era uma geringonça gigante, que a conexão demorava, que eram poucas informações.
Ou seja, eram poucas pessoas que tinham acesso a essa tecnologia e essa tecnologia também passavam poucas informações, majoritariamente ainda só acadêmicas. A virada para a internet que a gente acontece hoje acontece no final da década de 90 e o início dos anos 2000. Principalmente nos anos 97 e 2002, quando você começa a criar infraestrutura para a internet chegar no Brasil em diferentes regiões. E aí que você começa a ter uma mudança de hábitos. Ou seja, por exemplo, antigamente, para você ter acesso a uma informação do que acontecia, você comprava o jornal do dia seguinte. Hoje, se você pegar o seu celular e entrar agora, você vai ter informação minuto a minuto. Você não precisa entrar nos jornais do seu país, você pode entrar em jornais estrangeiros. Um jornal estrangeiro para chegar no Brasil demorava dias. Ou seja, as fronteiras naturais da informação foram gradativamente morrendo. Isso somente no campo da comunicação. Se você pensar na questão de vendas, você também passa a ter uma outra mudança. Pensa comigo. Quantas roupas você já viu na internet e você até chegou a comprar? Quantos aparelhos eletrônicos? Como eles chegaram na sua casa? Você pediu na sua casa e chegou na sua casa. Você não precisou ir até a loja, comprar o aparelho e levar para a sua casa. E outra, se você pensar em documentação, hoje em dia, grandes transações, até mesmo imposto de renda que os seus pais podem estar fazendo, antigamente era um calhamaço de papel que era levado, e hoje em dia é tudo feito digitalmente. Até o ingresso do cinema que você vai no final de semana, você consegue pelo aplicativo. Isso tudo são mudanças de hábitos que passam a existir a partir da década de 2000. Perceba a trajetória de uma tática de guerra para manter informações da defesa americana, para depois um academicismo, uma troca de conhecimento entre academias, para depois um uso comercial ainda incipiente, até o momento que a gente vive. Um momento onde, basicamente, a nossa vida passa pelo ambiente virtual. Mas passar pelo ambiente virtual pode ter problemas. Até que ponto a sua individualidade está protegida na internet? É nesse contexto que começa a surgir o Marco Civil da internet. Uma ideia de, se novos hábitos existem, é necessário que também tenha uma nova legislação para esses hábitos. Pensa, se você botou seu endereço lá para chegar o seu computador novo ou sua câmera nova, quer dizer que algum lugar registrou seu endereço. Pessoas sabem onde você mora. Esses dados precisam ser protegidos. Esse Marco Civil da internet que vai trazer essa nova legislação para esses novos tempos. Agora, se em 50 anos a gente saiu de um ponto de defesa para um ponto onde a nossa vida passa pela internet, a gente também teve uma mudança muito grande, que é a gente começou a criar narrativas ali dentro. Como eu falei, a história está virando meme. Se antigamente as pessoas trocavam cartas, bilhetes, isso parava em museus, isso eram consideradas fontes históricas, talvez no futuro, pensa comigo, os historiadores daqui a 50, 60, 80 anos vão ter que contar a história do nosso tempo através dos memes. Ou seja, hoje em dia, inclusive tem um museu dedicado a abastecer a sua coleção com uma série de memes atuais para que no futuro as pessoas possam entender esse tempo histórico. É uma nova forma de se narrar a história. E aí, a gente espera que a gente consiga contribuir um pouco com isso. E você, se gostou do vídeo, assina nosso canal, comente aqui embaixo, fale as suas dúvidas, que afinal, se a internet existe, a gente pode ter essa interação. Forte abraço e até a próxima!